Bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Hoje eu quero compartilhar mais um pequeno texto da Palavra de Deus e compartilhar mais uma mensagem trazida do céu. Amém? No livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 8. Você que tem a sua Bíblia aí, pegue para acompanhar. Se não tiver com ela agora, pelo menos escute e depois confirma a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, está escrito assim: o leproso purificado. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Mestre, se quiser, pode me tornar limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser purificado. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Meus amados, o interessante nesse texto é que a palavra fala que Jesus descia do monte e uma grande multidão seguia. Por que uma grande multidão? Porque onde Jesus ia, uma multidão sempre acompanhava ele. E quando a palavra de Deus fala que era multidão, não era menos de 200, de 400, 600, de 1000 pessoas, era mais. E fala que quando ele desceu do monte, um leproso seguiu ele, passou pela multidão e disse para ele: Mestre, olha só que interessante, irmãos. Ele disse: Mestre, se quiser, pode me tornar limpo. A palavra que relata para nós que Jesus disse: Quero ser purificado. Ele disse: Quero. Ele tocou no leproso e disse: Quero ser purificado. E na hora ele foi purificado. Sabe qual é a visão que Deus me dá desse texto? É que muitas vezes Deus está Ele sempre está disposto a abençoar a gente. Sempre Ele está disposto a nos ajudar. O que falta é muitas pessoas fazer o que esse leproso fez: dar a oportunidade para Deus agir, deixar Deus agir. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas falar assim: eu não vou na igreja porque eu conheço fulano que vai na igreja e está bebendo, conheço fulano que vai na igreja e adultera, o pastor mesmo adultera. Meus irmãos, a palavra diz que uma multidão, não é algumas pessoas, uma multidão seguia Jesus. Mas onde é que está dizendo no texto que toda aquela multidão era evangélica, era crente? Ali não diz isso para nós. Ali não diz que toda a multidão já era convertida. Isso quer dizer que ali tinha adúlteros, tinha fornicadores, tinha ladrões, tinha feiticeiros. E nem todos iam lá para ouvir a palavra. Nem todos que seguiam Jesus seguiam para ouvir a palavra. Muitos seguiam ele para criticar, para debochar, como acontece hoje também com muitos pastores. E a palavra diz que o leproso, ele foi até Jesus e conseguiu o milagre dele. Se ele fosse olhar a multidão: não vou seguir porque ele tem pecado, não vou seguir porque ele tem gente fazendo coisa errada, ele não teria alcançado o milagre dele. Se ele deixasse de buscar Jesus por causa dos pecados das pessoas, ele não teria alcançado o milagre dele. Se ele deixasse de seguir Jesus por causa das falhas das pessoas, ele não teria alcançado a bênção dele. Mas ele não olhou para a multidão, porque não era ela o foco dele era Jesus. Então ele alcançou o milagre dele, porque ele olhou para Jesus. E hoje há pessoas assim, que elas precisam parar de olhar para a multidão, precisam parar de criticar a multidão e passar a focar em Deus. Porque a salvação é individual, e a salvação ela vem de Deus, não vem do homem. A salvação não vem do pastor, a salvação não vem do presbítero, não vem da placa da igreja, ela vem de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo disse, buscai as coisas que vêm do alto, buscai a santificação. E olha, muitas vezes a pessoa fala assim: olha, eu não vou naquela igreja ali porque lá está cheio de gente que faz isso, que faz aquilo. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para os irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 5, no versículo 32, que diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Para você que diz que não quer ir na igreja porque ela está cheia de gente errada, é aqueles lá que ele veio. É para aqueles que ele veio, para buscar o pecador, chamar o pecador ao arrependimento. Porque não tem como, um exemplo, você transformar luxo em luxo.
Mas tem como reciclar um lixo e transformá-lo em luxo. Um exemplo, eu não estou chamando as pessoas de lixo, não é isso. Então, Jesus ele não veio buscar um são, mas sim um enfermo, um pecador arrependimento. Uma vez disseram para um discípulo como pode seu mestre, sendo santo, sentar na mesa com pecadores e cear. Foi quando ele respondeu: quem precisa de um médico? Um doente ou uma pessoa sã? O doente, foi o que ele disse, eu vim buscar os pecadores ao arrependimento. Então, meus amados, ele veio para isso mesmo, para quem está roubando, para quem está matando, para quem está mentindo, para quem está sequestrando, para quem está adulterando, é para esses que ele veio. Então, meus amados, as pessoas vão passar a ser abençoadas quando fizer igual o leproso fez, parar de olhar a multidão e passar a ser mais um a dar testemunho, passar a ser mais um a receber um milagre. Porque se o leproso olhasse a multidão, ele não teria alcançado Jesus. Se ele retrocedesse por causa da multidão ou dos pecados da multidão, ele não teria alcançado o milagre dele. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, tenham um bom dia.